É doido que eu tenho visto um pouco de como planos de saúde estão cada vez mais falando de saúde mental, que pra gente, pô, nos anos 90 não cobria psicólogo, não cobria psiquiatra, Não. e até mesmo empresas, cara. Tem empresas hoje, óbvio, empresas um pouco mais progressistas, um pouco mais avançadas, que investem até mesmo em psicólogos, equipe de psiquiatra, tratamento. Eu já vi, um amigo meu foi, acho que, não vou lembrar qual empresa que é, mas a empresa dele tem um fundo de psicólogo. Tipo, ó, você tem X verba por mês pra buscar a saúde mental, né? Então, o próprio sistema, ele tá entendendo um pouco do quanto que isso ferra ele, né? Sim, porque é extremamente não lucrativo você ter um trabalhador com depressão, por exemplo. Aí eu acho que tem dois pontos que a gente precisa falar sobre isso, que é o seguinte. Por um lado, é bom você oferecer apoio, incentivar e dar acessibilidade às pessoas, aos serviços e ao conhecimento da psicologia. Isso é muito bom, muito louvável. Por outro lado, que não é uma coisa tão... que esses caras não vão querer falar sobre isso. Recentemente, no clube de leitura que eu conduzo, a gente fez a leitura de um livro chamado Rapicracia, Produzindo Cidadãos Felizes. Fica a dica aí. Tem as minhas críticas ao livro, mas é uma reflexão interessante. E aí, com base nele, que é o que eu vou falar agora, às vezes as empresas vão ficar parecendo que se importam com seus empregados, com seus funcionários, vão falar isso, né? Tipo, procure ajuda, tá aqui, ó, tome esse incentivo. Vai contratar uma pessoa para ir lá fazer uma prática de meditação, vai falar de psicologia positiva, não sei o quê. Tudo isso aí rola, né? E na aparência, nossa, que lindo, que legal, tá ajudando, né? Se importa de verdade. Cara, aumenta o salário dos seus funcionários. Eu acho que você vai ver um efeito muito mais visível na saúde mental deles. Porque, às vezes, esse aparente cuidado com a saúde mental, ele disfarça uma verdade muito mais, assim, conveniente, que é o fato de que as empresas, na verdade, não se importam tanto assim, elas só querem parecer que se importam. Porque aí você tá lá gastando seu dinheiro com o cara que vai fazer a meditação guiada, ou que vai fazer uma prática ali de yoga e tal, quando as condições de trabalho permanecem precárias. E a gente sabe que condições de trabalho precárias são ruins para a saúde mental da pessoa, né? Geram uma insegurança, uma instabilidade financeira para a pessoa. Então, eu acho que se as empresas realmente se importassem tanto assim, em vez de ficar gastando dinheiro com essas coisas, eles podiam melhorar as condições de trabalho. Aumenta o salário, dá mais férias, diminui a carga horária semanal. Cara, isso vai trazer um impacto para a saúde mental das pessoas surrealmente superior a uma prática de meditação. Só uma ressalva, meditação é legal, bacana. Mas assim, é porque às vezes, se você fica focando nisso, você meio que esconde aquilo que pode ser a grande origem do problema, entendeu? Não é... Quando você fala assim, vamos pegar os funcionários e vamos fazer uma meditação, existe uma certa ideia subjacente a isso, que é, o problema está no indivíduo. Vamos cuidar do indivíduo. Indivíduo, faça psicoterapia, faça meditação. Sendo que o contexto é muito impactante na saúde mental, né? Então, se o contexto melhora, a saúde mental melhora. Se o contexto é ruim, permanece ruim, mas você disfarça que está preocupado com a pessoa e dá lá as práticas para ela, as práticas de curto prazo, né, de efeito de curto prazo, mas depois ela volta para o mesmo contexto que é prejudicial, que é desfavorável, precário, aí você não está ajudando de verdade, né? A minha impressão é essa. Então, assim, eu tenho um pouco o pé atrás com esse cuidado que as empresas têm com a saúde mental, porque às vezes eu acho que é só... Você fica individualizando o problema para não ter que, sabe, dar atenção para o que você teria que dar se você fosse realmente se preocupar. Só que se você dá atenção para isso, você tem que melhorar as condições de trabalho. E nem sempre os caras querem fazer isso, né? Dentro do mesmo tema, vou fazer uma pergunta para você aqui, polêmica, mas acho que é a nossa função. Já estou falando aqui. coisas polêmicas aqui. Né? Vamos aproveitar essa polêmica então. Existe espaço para saúde mental dentro do capitalismo? Essa é uma pergunta bem polêmica e eu vou dar a minha resposta, mas assim, não existe uma resposta para mim, muito clara. Eu acho que existe espaço, mas é difícil. É difícil por causa exatamente do que eu estou falando, porque em grande parte, para as coisas funcionarem na lógica ideal do capitalismo, você tem que partir de algumas ideias que são muito convenientes para o capitalismo. Por exemplo, a ideia de que o esforço dos indivíduos sempre vai trazer um resultado. Tal da meritocracia, né?
Se você se esforçar o suficiente, você vai conseguir tal coisa. É só se esforçar o suficiente. Tem aquele filme do Will Smith que é bem assim, caricato. Procura da Felicidade. Isso, é bem caricato, né? O cara é um lascado, assim, tá nas condições mais precárias possível, vulnerável. E ele usa o papo dele, não sei o quê, caramba, ele conseguiu. E aí tem toda aquela... E é baseado em fatos reais, né? O cara existe, de fato. Esse cara é exceção. Ele é exceção. Enquanto a gente aceita... Se a gente não aceita que ele é exceção, a gente fica romantizando isso, esse sofrimento todo, né? Então, existe espaço, sim, mas eu acho que como as coisas funcionam a partir de uma lógica de exploração de uma minoria explorando a maioria para ter as suas riquezas, né, para ter essa concentração de renda, para muita gente vai ser muito difícil. E não é à toa que a gente tem tanto transtorno depressivo, transtorno de ansiedade e tal, num sistema como esse, porque é um sistema que não é um sistema voltado para o bem-estar. É um sistema voltado para produtividade, para lucro, para qualquer coisa. Mas para o bem-estar dos indivíduos, acho que não. E aí, não surpreendentemente, o bem-estar fica para trás, né? É foda, né? Porque você acaba tratando o bem-estar como... É que a gente tá falando de empresa com psicólogo, né? Sim. É meio que você tratar como... Arrumar o... Não é o que tá no foco não é a pessoa, né? É o que a pessoa gera. Isso. E se ela... Assim, as empresas geralmente... Vou fazer uma generalização aqui, tá? Geralmente elas não estão de fato preocupadas com o bem-estar, com a saúde. Elas são preocupadas com ter um funcionário que vai fazer o que tem que fazer. Se ele vai fazer o que tem que fazer e tá mal, mas ele faz, tá valendo. O que importa é o lucro, né? O que importa é a produtividade. Então, na medida em que a produtividade e o lucro estão se mantendo, o resto... Aí a empresa pode querer parecer que se importa. Sabe essas empresas que, tipo assim... Elas se colocam quase como se fosse uma família com os funcionários. Porra. São os colaboradores, a gente é uma família, existem valores, nós nos preocupamos. Só que na prática, mano, isso pra mim é um pouco só pra disfarçar, sabe? Só pra parecer bonito, porque na prática os caras... Pô, é que eu falei brincando isso agora há pouco, mas pra mim você quer demonstração mais forte e genuína de se preocupar com os funcionários do que aumentar o salário deles, velho. Só que se você aumenta o salário, um compromisso muito grande, né? E aí, geralmente, elas não querem fazer isso. Não. Aí a gente descobre a verdade, na minha opinião. Quais são as verdadeiras intenções? Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o André Rabelo, do Minutos Psíquicos. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado e vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar também. E não esquece de se inscrever por aqui. Valeu!